Bom dia, meus irmãos queridos da Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos vocês. Deus abençoe a nossa irmã, a nossa igreja, nosso pastor, o nosso povo, o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe sempre. É a minha oração. E é uma alegria também poder compartilhar mais um pouquinho, só um pouquinho, um pedacinho da palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos ensinos de Jesus. Começamos semana passada e Jesus continua nos ensinando sobre a oração. Eu vou ler para os irmãos. Nós trabalharemos 3 pontos sobre a oração de hoje. Primeiro ensino, a oração pessoal e íntima. O segundo ensino, a oração com fé. E o terceiro ensino, a oração impossível. Vamos lá? Então nós vamos começar sobre o primeiro ensino, a oração pessoal e íntima. Oração pessoal e íntima é aquilo que nós chamamos a sós com Deus. Falamos um pouquinho já sobre isso. E vamos pensar na oração do Pai Nosso. Jesus nos deixou uma oração modelo. É a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, o conteúdo dela é maravilhoso. Os ensinos sobre falar com Deus, falar com o Pai, sobre o perdão. O conteúdo da oração do Pai Nosso, nós já ouvimos o nosso pastor pregando aos domingos, às quartas-feiras, estudos. Muitos pastores trabalham a oração do Pai Nosso de maneira maravilhosa e nossos corações ficam cheios. O nosso Deus deixou essa oração, a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele nos ensina, nós vamos trabalhar no ponto em que Jesus nos ensina como orar ao Pai, de que maneira, como fazer essa oração maravilhosa para conversar com o Pai. Qual é a dica? Qual que é o ensino de Jesus? Vou ler para vocês. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Então, qual a maneira, né? Qual o jeito, qual a melhor forma para estarmos em comunhão com o Pai no momento da oração? Quando você vai orar, qual que é a dica que Jesus dá a você, a mim, a nós? Entrarmos em um lugar tranquilo, nesse quarto, e falarmos com o Pai. E o nosso Pai, Ele que nos vê, Ele estará ouvindo a nossa oração. Ele não fala. Nós costumamos orar sim na igreja, na congregação. Quando o pastor chama, olha, irmão tal vai orar, irmã tal vai orar. Ou então oração em duplas, ou em oração em grupo, né? Ou então quando o pastor faz, vamos orar todos, cada um poderá fazer o seu pedido, você pode orar. Então, lembram quando estávamos no culto presencial? Nós orávamos, era muito gostoso, até as crianças oravam, orações em frases, em grupo, com a congregação. Mas o Senhor nos dá dica. Que dica importante? Quando você for orar, entra no seu quarto, no seu aposento, e Deus, o teu Pai, que te vê em secreto, Ele vai atender a sua oração. Como é importante você a sós com Deus. Você e Deus, eu e Deus, é importante. E o Senhor vem a nós, Ele nos ouve. E nós podemos abrir o nosso coração, a nossa voz e falarmos com o nosso Pai. Intimidade com Deus. Ele quer que tenhamos esse momento a sós com Deus. Primeiro ensino, e isso é muito importante, né? Entra, abre a porta do teu quarto, entra e converse com Deus e Ele vai te ouvir. É o segundo ensino de hoje. O segundo ensino é sobre a oração com fé. Quando eu era criança ainda, na sala de juniores, eu tive um professor. Esse professor se chamava Sião. Um professor maravilhoso. Amo muito até hoje o Sião. Um excelente professor da Escola Bíblica Dominical, um dos nossos professores de hoje. E o Sião, ele falava assim,
desculpa, ele falava assim pra gente cair revista, óculos, tudo bem, faz parte. Então o Luciano ele nos falava, quando nós estivéssemos orando, nossa oração deveria ser com fé. Quem não orava com fé não ia passar do teto. Eu lembro que nós crianças olhávamos para o teto, a nossa oração, Deus não iria ouvir se não, a nossa oração não fosse com fé. Meus irmãos, meus queridos, oração sem fé não é oração. Quando oramos, temos que orar com fé. Lembram de Hebreus 11:6? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, pois quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa, que abençoa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Conhecemos a Deus melhor através da comunhão com Ele, da comunhão, da oração e através da sua palavra, onde Ele nos revela a sua vontade. Então a nossa oração deve ser com fé, crendo que Deus está nos ouvindo, que Ele ouve a nossa oração. Se Ele irá atender o nosso pedido, nós não sabemos, é da vontade dEle. Mas temos que orar com fé, crendo que Ele irá nos atender, se for da sua vontade. Às vezes temos uma nuvem de problemas, muitas coisas que dificultam a nossa comunhão com o Pai. Até às vezes nos faz balançar na fé. Ai, será que eu vou orar pedindo por isso? Será que eu devo orar por aquilo? Isto é meio complicado, mas o importante é você orar a Deus crendo que Ele está te ouvindo. Se Ele vai atender com sim, com não, espere, isso é o Senhor. Mas o mais importante é quando estivermos com uma grande montanha de dificuldades, de problemas para resolver, é importante o quê? Pedirmos a ajuda do Pai em oração. E com a fé, pela fé, Ele afasta essa montanha diante de nós de problemas e dificuldades. O importante é lidarmos nele e orarmos com toda certeza que Ele estará nos ouvindo. É Deus, o nosso Pai do céu, que ouve a nossa oração. Atender, Ele irá nos atender segundo a sua vontade. E com sabedoria, eu e você, todos nós, devemos orar com sabedoria para saber o que pedir a Deus. Vamos pedir coisas que não é da vontade de Deus para nós, para nossos filhos, para nossas famílias, para a nossa igreja? Não! Temos que pedir também com sabedoria e Ele atenderá a nossa oração, a sua oração, porque Ele nos ama, Ele é Deus Todo-Poderoso. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é a oração impossível. Olha o tempo, né? A oração impossível. Nessa oração impossível, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 24, tem uma história muito linda, uma história de fé. Eu vou resumir essa história, curtíssima. É a história de um garoto, de um menino que estava possuído por um espírito maligno. E os pais dessa criança, desse menino, sofriam porque essa criança era jogada no fogo para morrer, era jogada nas águas, ele caía, batia a cabeça, ele estava possuído pelo inimigo, pelo demônio. E os pais sofriam com isto. E, de repente, Jesus apareceu no meio dessa multidão e os seus discípulos estavam ali com esses pais. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida desse menino. E o menino ali sofrendo, sendo jogado para lá, caindo para lá e para cá. E os pais, quando viram Jesus, pediram a Jesus que salvasse, que curasse o filho, né? Essa criança, esse menino. Jesus perguntou aos pais: quanto tempo que esse menino, que o seu filho, que essa criança está sofrendo? Há quanto tempo? E os pais falaram: há muito tempo, desde pequeno ele sofre disso. Várias vezes, quase que ele morreu. Mas, olha o que o pai falou para Jesus: mas se o Senhor pode curá-lo, por favor, eu imploro. Se o Senhor pode, eu imploro, cure meu filho. Jesus respondeu para o pai: se eu posso,
está no versículo 22. Se eu posso, Jesus respondeu, ao que crer, tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Então Jesus expulsou, e o pai falou, e gritou, eu creio muito, e aumente a minha fé para que eu tenha mais fé. Jesus, naquele momento, expulsou o demônio da vida daquela criança, e a criança ficou ali caída como morta. Pensaram que o menino estivesse morto, mas Jesus, com seu amor, ai que coisa mais linda, nosso Deus, com sua compaixão, com seu amor, pegou nas mãos do menino e o levantou, e o menino estava bem. Crianças, adultos, adolescentes, todos nós, Igreja EBAN, precisamos orar a Deus com fé, com fé. A fé move montanhas, lembram? Lembram quando Jesus falou, se os seus discípulos, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente, o que aconteceria se nós, com essa fé do tamanho desse grão de mostarda tão pequeno, se disséssemos aos montes, às montanhas, saia daqui, elas sairiam. Meus irmãos, que a nossa fé possa ser grande diante do Pai, diante das nossas situações difíceis, dificuldades terríveis. Às vezes ficamos desesperados com tantas coisas que surgem no nosso caminho, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Mas nós temos um Deus muito grande, maravilhoso. Vamos nos colocar diante dele, diante do trono do Pai, para que ele cuide da gente, cuide das nossas dificuldades, das situações que nos atropelam. Ele está cuidando da gente, ele cuida. Graças a Deus por isso. Vamos nos lembrar que temos que nos achegar ao Pai a sós com Deus, num lugar secreto, no nosso quarto. E vamos orar com fé. E vamos lembrar que tudo é possível ao que crer. Temos que orar com fé. Deus abençoe você, sua família, nossa igreja, nosso EBAN, sua vida. Deus nos abençoe. Esse estudo não terminou hoje. Semana que vem finalizaremos, tá bom? Deus abençoe vocês.